Bom dia, prazer estar aqui, poder dialogar um pouco com vocês a visão nossa dos trabalhadores sobre a indústria química. Cumprimentar o meu amigo Barba, nosso deputado, que tem defendido aí ferozmente os trabalhadores e o ABC na Alesp, o Acácio e o Aroaldo, que topou assumir esse desafio de assumir a agência da gente, o consórcio, para que a gente pudesse dialogar e reabrir aí os debates na região, né? Avança ABC, para nós dos químicos é Avança São Paulo e Avança Brasil. Porque quando a gente fala de indústria química, eu não tenho como falar só do ABC. A gente tem uma indústria aqui, a maioria das indústrias que estão no polo petroquímico estão nos outros estados do Brasil, onde a gente tem os outros 3 polos. Nós estamos falando de Triunfo e de Camaçari. Então, quando a gente discute uma indústria química, não tem como a gente fazer um recorte e discutir a indústria química só no ABC ou só no estado de São Paulo. A gente tem que discutir a indústria química como o Brasil, como a importância da indústria química para o Brasil. O Aroaldo colocou a importância do REIC. Nós fizemos um acordo, sim, entre os meados de setembro e outubro. Um acordo onde, decrescivamente, a gente ia voltar a uma alíquota do REIC. E, para a surpresa de todos, foi um acordo feito com o ministro do Desenvolvimento, o ministro da Economia, a Câmara Federal e o Senado. Na virada do ano, o governo federal deu um tombo na indústria química no Brasil. Simplesmente revogou uma alíquota que foi discutido com todos os poderes em Brasília. Isso significa que nós estamos colocando em risco 80 mil postos de trabalhos diretos, que pode ser 500 mil, porque os indiretos, a cada um posto de trabalho direto no polo petroquímico gera 5, 6 postos de trabalho. Então nós estamos falando de quase 480 mil, mas os 80 nós estamos esperando 500 mil, 500 mil de desempregados pela irresponsabilidade do governo federal de não ter cumprido um acordo que foi discutido com a Câmara, com o Senado, com todos os ministros no Congresso. E agora nós estamos novamente com esse debate para garantir a indústria química no Brasil. Todos vocês têm visto o quanto aumentou a utilização da indústria química, de matéria-prima, de insumo. Se a gente for falar do IFA aqui da indústria farmacêutica, a gente fica envergonhado, né? Há 25 anos atrás nós produzimos 70%, 60% do IFA, da base para construir e produzir remédio. Hoje nós não produzimos 10%. Então, esse ano nós vamos ter um déficit gigantesco, jamais visto na história do nosso país, que é as importações, principalmente para a indústria farmacêutica, para a indústria química. Aumentou muito a produção, aumentou o consumo de derivados da indústria química, em entre 25% e 28%. São números da Bequinha, não são números dos trabalhadores. E a capacidade produtiva do Brasil aumentou em 10%. Nós temos as fábricas com a capacidade de 30% ocioso hoje no nosso país. Então a gente tem condição de gerar emprego, fazer com que o país cresça novamente. Mas a gente precisa ter financiamento, tem garantias que hoje nós não temos. Então, falar da indústria química, nós estamos falando do desenvolvimento do nosso país. Não tem nada nessa sala aqui que não depende de um produto químico. E aí você simplesmente vai pegar a indústria química do nosso país e vai novamente entregar para as multinacionais. A gente viu o que aconteceu na Bahia com a venda da Petrobras. A empresa que comprou decidiu que não ia vender petróleo, não ia vender gasolina para os navios, ia exportar que estava melhor. Sabe o que aconteceu, mano? Os navios ficaram parados no porto da Bahia. Então, dizer que a privatização em setores estratégicos é extremamente importante para fortalecer o nosso país, estamos equivocados. O polo petroquímico aqui da nossa região, esse ano vai fazer 50 anos. Ele é de 72, é o primeiro polo petroquímico do Brasil. E é o primeiro polo a ser fechado se a gente tiver um problema com a indústria no Brasil. Se for privatizar não, vendido. E meio privatizado, porque a Petrobras e o BNDES têm quase 50% desse polo.
Por que eu digo isso? Porque quem lembra aqui do debate da NAFTA, a gente teve uma reunião com a Braskem. E a Braskem fez um estudo, e consequentemente a gente tem um polo mais antigo, então ele tem depreciação muito maior que os outros polos. A decisão do conselho foi, se tiver que desligar um polo, o polo a ser desligado será o do ABC Paulista. E aí não preciso explicar para os senhores e para as senhoras aqui o desastre que será para a nossa região se esse polo for desligado. Então, quando a gente fala da indústria, eu digo que para nós químicos, a indústria tem que ser Avança São Paulo, Harold, e Avança Brasil, está correto aqui Avança BC, é porque quando a gente discute a indústria química, a gente não tem como discutir ela, a não ser discutir a nível de Brasil. Então, a gente precisa muito fazer essa discussão no ABC, fortalecer esse debate que a gente está fazendo na LESP, onde o Bardo, o Luiz Fernando, tem nos ajudado muito. O Luiz Fernando é presidente da Frente Parlamentar, como o Cirac já foi também internacional, fazer esse debate em defesa da indústria química. A gente sabe o quanto Mauá, a Vera está aqui, depende da indústria química, e quanto Santo André depende. Nós estamos falando da cidade de Santo André, quase 40%, de Mauá, quase 70%. E sem falar no entorno que nós temos aqui, entre indústria de plástico, cosmético, químico, petroquímico e afins, mais de 2.000 empresas que se instalaram aqui por conta do polo petroquímico. Se o polo fecha, significa que uma boa parte dessas empresas também vão para a próxima, onde eu tiver um próximo polo petroquímico. É o que acontece com a montadora. Quando uma montadora fecha, foi o caso da Ford, toda a cadeia produtiva que trabalhava para a Ford ou fechou ou diminuiu em 50% a capacidade de produção. No caso do polo petroquímico é muito mais grave. É muito mais grave. Então, Harold, eu queria propor, viu, Harold, que o ABC, a agência e o consórcio, também participasse das frentes parlamentares que a gente está fazendo em defesa do REIC e da indústria química, pela importância do polo petroquímico e da indústria química para a região do Grande ABC. Então é importante que essa estrutura que a gente debate, discute o Avança ABC, passa muito por a gente manter o polo petroquímico nessa região, e aí nós estamos falando de, nós podemos seguramente falar perto de 60, 80 mil postos de trabalho, e nós estamos falando de 5 mil trabalhadores. Todas as indústrias petroquímicas que estão instaladas entre Mauá e Santo André, elas compram produto de uma única empresa, da Braskem. Pouquíssimo, 10% talvez chegue via Porto de Santos. Então significa que Oxiteno, Vitopel, Cabot, Unipar Caboclor e outras empresas menores, todas irão embora, porque não vão fazer cabotagem, não vão trazer produto do Porto de Santos, que é um outro problema que a gente tem que discutir. Pela proposta, o Porto de Santos vai virar 90% agro. E como nós vamos escoar o produto do Grande ABC para fora do estado, via caminhão ou levar para um outro porto, a indústria química depende também do porto. Esse é um outro debate que a gente precisa. Então, Harold, é importante a gente discutir aqui, falar da indústria química, apresentar a importância, construir uma parceria com o consórcio, com a agência, para que também sente, nas duas frentes parlamentares que a gente está participando, e junto com a Biquim, mas discutindo assim, porque na nossa visão, a gente não pode só discutir a garantia da empresa, nós temos que garantir os postos de trabalho, investimento. Tem que ter contrapartida. Nós não podemos fazer como se faz, simplesmente investir numa empresa sem nenhuma contrapartida. Eu tenho discutido muito e vários países têm discutido de que forma. A saída da Ford foi um equívoco, ela tinha que ter pagado todo o dinheiro que ela utilizou no Brasil com juros e correção monetária. E tem que ser assim para garantir que a indústria fique na sua região. É diferente de uma indústria química que demora 5 anos para partir. Quando você vai fazer uma planta igual a da Braskem, demora 5 anos. A Braskem fez no Mano Médio. 5 anos para dar a primeira partida, para virar a primeira chave. Então não é uma indústria barata e também não é um investimento barato no nosso país, mas é essencial. Então, em nome dos trabalhadores, das trabalhadoras químicas, não só
do ABC, mas do Estado de São Paulo e do Brasil, que a gente também está na confederação e na federação, a gente quer se colocar à disposição e apresentar aqui para vocês a importância da indústria química e petroquímica para a região. E aí nós não fizemos nenhum recorte para discutir a importância da indústria farmacêutica, que já foi forte na nossa região, e hoje nós só temos uma indústria farmacêutica que basicamente é de dermo, não produz medicamento, que é a Terasquina Anchieta. Nós já tivemos 16 indústrias farmacêuticas no ABC e não temos mais nenhuma unidade. A MS nasceu em em Santo André, depois se mudou para São Bernardo e hoje não tem mais nenhuma unidade. Então a gente precisa ter um olhar muito forte para essa questão da indústria, do investimento na nossa região, e a gente se coloca aqui à disposição, e com essa proposta que a agência e o consórcio passe a participar efetivamente da frente parlamentar estadual e da nacional. Obrigado a todos e todas.